senhorita Arte Aria, com um look belíssimo, um cabelo cacheado, inspirado em Angelita La Perversa, também outra drag super forte. Eu falei, aí está a mais completa tradução do cenário drag tailandês. Não teve piadinha. Será que a Panjaina tá ouvindo o nosso podcast? Será que alguém mandou avisar? Porque eu achei Panjaina muito boazinha, viu? Prenda alguma coisa com Brooklyn Heights do Canadá. Bom, eu comecei a pensar que talvez Panjaina nunca foi uma vilã. Arte Aria, eu te amo, meu coração é seu. Parabéns, Arte Aria, se você estiver ouvindo isso, parabéns. São Asaka. Aka. E aí ela foi e serviu uma calça toda aberta na lateral da perna. Meu Deus, eu fiquei horrorizada com aquilo. Quase tive um AVC. Ali eu já caí pra trás. Quem arrasou pra mim foi Minnie Wang, porque ela acertou a cor Pantone do ano de 2025. Mocha Mousse é a cor que a gente vai ver o ano que vem inteiro. É a cor do momento. Imagina gravar isso um ano atrás e conseguir acertar em cheio essa paleta. Essa é a primeira noite que a gente descobre que a Michelle Visage acha que a maquiagem de Lazy Susan não é boa o suficiente. Realmente, ela tem uma maquiagem um tanto quanto preguiçosa. Será que é por isso que o nome dela é Lazy? Quando ela ficar famosa e ganhar dinheiro, ela vai conseguir perucas muito maiores. Vamos falar um pouquinho da Season 17? E lá ela cagou, né? Eu não sou de falar assim, perdoe meu francês, mas ela cagou no Mexican. E essa semana eu achei que muitas drags se destacaram. A própria Brooklyn, a Jayline, naquele look em câmera lenta. Luigi Mangione também se destacou no mundo todo, mesmo não participando de nenhum desses programas. Mano, eu também não fazia ideia que ela era libanesa. Eu achei forte isso, viu? O Líbano também está sendo atacado pelo Estado genocida de Israel. E é sempre bom ter uma representante que nos leve a refletir sobre essa pauta. Mas ela voltou e eu tô aqui desde o começo falando, roubaram o emprego dela, meteram o pé na bunda dela. Então sempre vai ter uma gay atrasada que vai começar a assistir no futuro e a gente vai estar aqui esperando ela. A gente vai estar aqui te esperando como um disco da Madonna dos anos 80. Lindo isso, né? Esperando como um disco da Madonna dos anos 80. Na semana, quarta-feira é Tailândia, quinta-feira Canadá, sexta é Down Under. E sábado não tem, domingo ela não vai, segunda nunca teve, terça não tem mais. Quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser a drag da semana? Quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser a drag da semana? Quarta-feira é Tailândia, quinta-feira Canadá, sexta é Down Under. E sábado não tem, domingo ela não vai, segunda nunca teve, terça não tem mais. Quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser a drag da semana? Quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser a drag da semana? Quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser a drag da semana? Ai, que tudo! Tudo é tudo. Começou todo drag, não é tudo. Eu todo drag dessa semana vai entre os dias 11 e 13 de Tailândia 3.
Canadá 5, Down Under 4. E esse climinha de fim de ano que nos põe de folga com as pernas pra cima, pequenona, com tudo que a gente merece. Tá bom pra você? Pra ela tá. E ela tá aqui, pembeira, peidona. Pode entrar. Quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser? Mona, a semana tá ficando cada vez menor, não? Estão acabando com a semana dos viados, de 11 a 13, 3 diazinhos de drag, meu Deus. É pras bichas poder descansar no final de ano, né? Que babado. 2 semifinais. É como diz Betânia, né? Abram as janelas, abram 10 janelas do que todas as janelas que há nesse mundo. 2 semifinais nessa semana, que começa na quarta, termina na sexta, mas na próxima semana tem a final do Drag Race Espanha, gente, que estamos esperando aqui há décadas para acontecer. Então é uma semana um tanto quanto aleatória. De modo que na próxima semana teremos 3 finais, então encerrarão-se 3 novos capítulos de Drag Race. É isso aí, e no próximo ano, já dia 3, começa a temporada 17, prometendo tudo e mais um pouco. A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Vamos falar um pouco também sobre o Drag Race Brasil 2. Ai. Então fique ligado, porque primeiro de tudo, temos Tailândia na quarta-feira. Quarta-feira é Tailândia. Episódio 9 da terceira temporada TV Show. Elas tinham que fazer uma entrevista. E entrevistavam sempre o mesmo convidado, que é uma coisa tipo patuá. Foi assim que eu entendi. E aí, a Frank Wonga conversou com ele sobre o presente, a Galdalin conversou sobre o passado, né, a infância dele, a Spice Sunshine falou sobre os ídolos dele, e a ZP falou sobre o futuro dele, né, a perspectiva e qual que era a visão nessa carreira de sucesso que vai para a Tailândia e além. E depois, no Maxi Desafio, teve um runway com tema de cabelo, hair. Mas não era só cabelo, não. Tinha que ser cabelo e tinha que ser um pouquinho assustador, né? Foi assim que eu entendi. Não era hair, era hair. Entendeu? Tem que alongar o hair. Eu fiquei com uma dó desse entrevistado, Mona. 4 entrevistas. A bicha deve ter ficado lá o dia inteiro. E a outra foi entrevistar ela, falou assim: ai, me conte um resumo da sua carreira. Ela olhou pra gay e falou: não, eu não quero fazer isso. Eu tô cansada. Eu faço isso todo dia. Alô, que todo mundo sabe quem eu sou. Eu sou uma influencer. Na verdade, o convidado ali entrevistado, acho que era um influencer, né, de redes sociais, disse que mudou tudo na vida aos 50 e tantos anos, decidiu que ia dominar a internet e dominou a internet. Mas foi muito engraçado as entrevistas, porque tinha gay que não sabia o que falar com ele, tinha gay que foi muito bem. Eu gostei do lance das entrevistas ali. Mas eu fiquei com pena dele, de ter que ficar gravando um dia inteiro. Pois é, né? Eu acho que dava pra ter facilitado aí, adaptado esse formato. Que a gente já viu outras entrevistas, acho que foi no Espanha, no UK também, né? Teve uma entrevista maravilhosa lá, com todas juntas no sofá. E aí conseguiu abreviar melhor o tempo de todo mundo. Mas Galdalin foi muito bem, muito divertida, apesar que ficou lendo muitos cartões. E Frank Wonga foi maravilhosa, porque ela não precisava nem ser estridente, né? Ela falava meio baixinho, mas ela encantava você, captava a atenção do nosso telespectador e nos levava além. Quem foi mal nesse desafio foi Spice Sunshine e ZP. Mas acho que aí também foi porque tava no final, o entrevistado já tava cansado. E elas até acabaram antes do tempo e eles deixaram. Não, agora você fica aí enrolando. Ai, meu Deus, o que eu faria se eu tivesse um tempo extra? Ia ler as cartas dos ouvintes, com certeza. Mas elas conseguiram enrolar um pouquinho, fizeram um merchan aí com a linha de maquiagem que tá patrocinando. E foi tudo como deveria ter sido. 2 terminaram antes do tempo acabar, né? E ficaram ali fazendo hora. Uma foi mais espertinha e começou a passar um batom, né? Meio que fez um merchan da Anastácia. Acho que é Anastácia? Acho que é.
Era um merchan do cosmético. Então ela conseguiu se salvar um pouquinho, mas ficou feio também não acompanhar o relógio. Mas é muita coisa, Mona. É muita coisa. Então elas não estavam muito preparadas pro que ia acontecer ali, não. Não dá pra dizer que elas foram bem. Gente, o convidado saiu do cenário, aí alguém da produção falou, ai, tem que voltar porque não acabou o tempo. Ele falou, eu não vou voltar, é ela que acabe sozinha. E ele saiu embora, gente. Ai, minha hora é cara. Ai, mas é bacana a gente ver como que as gatas atuam aí, né? No caso desse programa, cada uma apresentou com ênfase em um tema, então foi bacana ver o que elas conseguiam extrair. Mas algumas não conseguiram nem extrair o tema, né? A que tava falando sobre passado, acabou que ela não conseguiu extrair muita coisa do convidado. Não, acabou sobrando pra compensar no desfile. E elas tentaram, né? Eu gostei da Spice Sunshine, que fez um diabo completamente careca, que tinha os cabelos aí nas asas. Mas, pelo visto, isso não agradou os jurados, né? Eles queriam que tivesse vestindo mais cabelo do que isso. E a Frankie Wonga, ela fez uma figura bem assustadora, com a cabeça junto da cintura. A Galdrin também fazia uma coisa meio a menina do poço, do chamado. E a Spice Sunshine fez aquela flor carnívora, que foi muito criativa. A cabeça abria, fechava. Eu achei que foi um desfile muito produtivo para Tailândia. Viu como não é fácil ser assustadora? Porque, na verdade, é só a que tava com a própria cabeça na mão que foi um pouco assustadora, né? Aí a gente assistiu o Drácula e assiste criticando muito, né? E elas são muito assustadoras quando se propõem um desafio para ser um pouquinho assombroso para essas drags do universo Drag Race, elas não conseguem ir muito além. Então, acho que foi isso que me chamou a atenção do desafio. Veio o cabelo, mas não veio o espanto. Só o da que tinha a cabeça na mão mesmo. É a que fez o Deus de várias cabeças. Frankie Wonga, uma das favoritas para levar o prêmio nessa final. Mas a gente já vai chegar lá, porque antes de eu falar sobre o lip sync, eu quero falar sobre a convidada dessa semana, gente. Temos ninguém mais, ninguém menos do que a lenda, a real apresentadora dessa franquia, senhorita Arte Aria, com um look belíssimo, um cabelo cacheado, inspirado em Angelita La Perversa, também outra drag super forte, e rosas no peito, com aquele terno. Eu falei, aí está a mais completa tradução do cenário drag tailandês. Isso por si só já foi um deleite. E ela foi devidamente apresentada pela Panjana dessa vez, né? Como a mãe do mundo drag da Tailândia. Não teve piadinha. Será que a Panjana tá ouvindo o nosso podcast? Será que alguém mandou avisar? Porque ela trouxe a Arte Aria de volta, fez ela usar a peruca da minha diva Angelita La Perversa, claro, no tom loiro, que ficaria melhor pra ela, mas é a mesma peruca. E trouxe ela de volta e tratou ela muito bem. E voltou a ser um ser humano por uma noite. Eu fiquei passada. Olha, eu tô pra te falar que eles já têm tecnologia pra isso, principalmente na Ásia. É claro que eles não vão viajar no tempo, né, e ouvir o que aconteceu e fazer, mas através dos buracos de minhoca, dá pra ouvir o podcast e lá das gravações de 2023. Elas fazem alguns pequenos ajustes, porque eu achei Panjana muito boazinha, viu? Ela tava com um look bem qualquer, assim, não achei grande coisa esse look. Achei que, mais uma vez, ela tenta ofuscar as participantes e ela pode usar uma coisa mais leve, ela só tá apresentando, né? Aprenda alguma coisa com Brooklyn Heights do Canadá. E no final sobrou pra Spice Sunshine dublar com a Zippy. E elas dublaram pela vida delas, porque todas queriam um lugar na final. E aí Spice Sunshine ficou. E eu fiquei chocadíssima, né? Zippy, nossa representante trans, ela foi tão bem. Como que eles vão se despedir? E depois da Panjana falar pra Zippy, dar um longo discurso, ela surpreende todos e tudo, falando que a Zippy também fica. Então ninguém foi eliminada e foram as 4
pra final. Com a Artiária ali do lado, eu posso falar com segurança que foi o melhor episódio que eu já vi na minha vida. Com as bênçãos de mamãe. É impressionante como naquele momento a própria Panjaina se emocionou, né? O pessoal já estava super emocionado de saber que a Zipi ia embora. Inclusive, a Artiária estava já chorando praticamente. E aí, quando a Panjaina fala que ela também vai pra final, que ela não ela tinha que ir pra final, né? Ela não imaginava uma final sem ela, você vê a Artiária tá chorando e aí corta pra Panjaina, ela tá enxugando as lágrimas. Eu falei, nossa, hoje a Panjaina virou um ser humano. Ela não precisou ser muito amarga, né? Com os outros jurados, nem com as convidadas, nem com as concorrentes. Não fez nenhuma piadinha desagradável e ainda levou a Zipi, que a gente já tava chorando de saber que ela ia embora, né? Eu não tava aceitando uma final sem Zipi. Tinha que ter Zipi na final, era uma obrigação. E eu gostei muito desse episódio, gente. Acho que agora a gente já pode aí puxar as torcidas, né? Não sei quem é Team Frank, quem é Team Golding, quem é Team Spicy, quem é Team Zipi. E eu também não tenho uma preferida, gente. Dessas 4, se 3 delas ganhar, eu não vou me opor. Ai, que generosa. Você não tem mesmo uma preferida? Ou a sua preferida já foi embora? A louca. Você gosta muito da Zipi, né? A minha preferida era Benzediva, né? Minha cabeça até hoje fica Benzediva, 24 horas por dia. Eu gosto muito da Zipi, gosto da Galdlin, mas depois ela me decepcionou um pouco no quesito carisma. E gosto muito da Frank Wonga. Eu acho ela uma drag completa, avançadíssima. Pra mim, quem tá sobrando ali é Spice Sunshine. Mas tudo pode acontecer, né? Você sabe que eu acho que uma que tem grande chance de ganhar é a Frank Wonga, né? Porque ela teve uma trajetória até bem linear, né? Ganhou ali os primeiros desafios, sempre teve bons visuais, bons looks, né? Boas ideias, não sei. Também não sei se eu tenho uma preferida nessa temporada. Tá bem... Pode ser qualquer uma. Aliás, ultimamente pode ser qualquer uma mesmo, né? Porque do nada a jurada principal resolve que vai mandar a pessoa que a gente pensa que vai ficar, ela manda embora, então tudo pode acontecer. É verdade. Aí eu nem sei se é as juradas que decidem, se é a produção do programa. A gente também ficou em dúvida, né, na versão do Brasil, se era só a host que estava tomando todas as decisões ou se o programa estava aí tentando contornar a situação. Porque é tudo muito aleatório. E até quando é a própria RuPaul tomando as decisões, é muito aleatório. Então não adianta nem a gente se incomodar, porque depois dessa decisão questionável, vai ter outra decisão questionável, mas se tratando de Tailândia, era uma franquia muito boa, que ficou muito estranha na sua estreia, tinha ali problema de som, problema de imagem, acabou conseguindo se sustentar mais ou menos, criar aí alguns alicerces. Tem as drags memoráveis, a gente já espera aí que elas voltem em alguma futura temporada, seja All Star, seja Global, seja Versus The World. Você sabe que eu ouvi dizer que só o país que fala inglês tem Versus The World e os outros são All Star. E isso coloca um All Star Brasil. Olha, já sonhando com All Star Brasil, não tem nem 2 temporadas garantidas. Mas faz sentido, né? Como vai ter um Versus The World se não tem o inglês pra elas se comunicarem. Mas, enfim, as gatas do Brasil, muitas falam inglês também. Um dia vai ter um Brasil Versus The World, com certeza. E a gente que vai ganhar. Com certeza. O Brasil ganha com suas drags poderosíssimas. Já temos aí, ó, de cara, Shannon Scarlett, Helena Maldita e Bettina Polaroid já consegue tirar da competição aí metade das participantes sem nem precisar pescar, sem esforço nenhum. Concordo. Muita qualidade. Pois é, e já vamos falar mais de Drag Race Brasil, mas antes vamos seguir a semana para quinta-feira, dia de Canadá. Quinta-feira, Canadá. Temporada 5, episódio 4. Foi um desafio de costura, gente. Era o dia do Fast Fashion.
Então não era bem um ball, né? Elas apresentaram um look antes, em câmera lenta, que tava com esse tema mesmo. E depois elas mostraram que elas costuraram ali no workroom. De cara, pra mim, Brooklyn Heights se destaca. Gente, ela tá vestida como eu me visto pra ir no shopping. Então eu achei maravilhosa essa escolha dela, com esse cabelo prático, essas botas prateadas até o joelho e esse conjuntinho azul. Eu achei que ela se destacou muito aí. Já é uma forte candidata pra drag da semana. É, que como o tema era fast fashion, né, ela veio usando o que a gente usa pra ir ao supermercado, né, ir ao açougue, na feira. Realmente, a Brooklyn tava com um look super básico. A gente se veste assim todo dia. Sim, e antes de chegar nesse runway, teve grandes momentos emocionantes. Primeiro, a Sanjayna achou que a Michaela tinha câncer, mas tá tudo bem, era só do signo que ela tava falando. Depois, a Helena Poison, ela se declarou uma ex-gorda. Ela disse que ela sempre foi gorda, que ela gosta de ser chamada de gorda, e que durante a pandemia ela perdeu muito peso, e as pessoas vêm elogiar ela, ela se sente até ofendida, porque ela queria estar representando as gordas. Ai, meu Deus, quanta coisa. Você sabe que o que mais me chamou a atenção nesse episódio foi aquela gay que começou a encanar com a Jaylene do começo ao fim do episódio, a Shanna. De repente ela ficou maluca, ela virou a maluca do episódio, né? Parecia a Angelita da edição. As pessoas ficaram assustadas com a Shanna, ou Zana, como dizem, porque ali ela começou a ter uma visão, né, de Lindsay, pelo amor de Deus. Ela logo percebeu que a Michaela não tava dando conta, que a Sanjayna não tava dando conta, e que também era uma ótima oportunidade da uma God cair de vez. E ela se aproveitou o máximo dessa situação. No final ela já tava até criando treta com quem nem tava envolvido, só pra deixar bem claro o recado pra outra que ela queria que saísse, né? Que era a Michaela. Tudo que acontecia no episódio parecia um depoimento dela. Tipo, sei lá, a bicha tropeçava, ela, tomara que seja dessa vez que ela vai ser eliminada, assim eu me livro dela. A outra, ela não conseguia costurar. Tomara que esse vestido fique horrível, que assim eu me livro dela. Ela queria se livrar de todo mundo nesse episódio. Sempre aparecia um depoimento de ódio dela depois de alguma fala de alguém do episódio. Não sei o que deu nela. E na Perla também, né? No começo do episódio ela ficou irritada porque ninguém comemorou a vitória dela. Tava todo mundo comemorando que salvaram a Jaylene lá no lip sync do episódio anterior. E todo mundo ali comemorando a Jaylene, né? E a Perla, a minha vitória não vale nada, ninguém falou comigo. Então ela também começou o episódio magoada. Essas foram as minhas anotações, que eu fico prestando atenção no comportamento das queens. Mas foi isso que aconteceu. A Sanjayna, ela ainda se abriu um pouco sobre a mãe dela, com quem ela não tem contato. E parece que a Virgo é mãe da Sanjayna, né? Isso também a gente percebeu ali nos bastidores. Ela adotou a Sanjayna, eu não sabia disso, eu descobri isso nesse episódio. Não sei em que momento que elas fizeram essa adoção, essa maternidade. E a Helena também queria criar incompatibilidade, mas parece que nem a Sanjayna, nem a Virgo tancaram com essa ideia. E eu gostei muito dos desfiles, gente. Quem se destacou aí, Jaylene. Ela apresentou o primeiro look maravilhoso, todo cheio de camadas. E um segundo look meio oitentista, Dynasty, muito glamouroso. E a Minnie Wong também, né? Ela que vem aí com esse drama por ser musculosa demais, que eu nem sabia que era um problema, porque desde quando Madonna apareceu musculosa demais, ser musculosa é um traço de feminilidade, sim. E ela também arrasou no desafio de costura. Ela fez um body bem justinho, com uns cortes bonitos no braço, deu muito certo. A Helena, pra mim, eu achei que ela não foi tão bem, mas os jurados amaram ela. E ela se maqueia muito bem, eu acho que ela faz um cabelo muito bem também. Ela sabe fazer pontos de luz com puro branco, gente, isso é impressionante.
É, a maquiagem da gata é babadeira, né? Tem hora que ela parece uma figura de história em quadrinho, de HQ. Eu gosto muito da make dela. Mas sobre os looks, vamos respeitar o look de todo mundo que eles trouxeram de casa, porque aquilo ali não conta. O que conta é a costura, não é verdade? E tem umas gatas aí que não costuraram coisa nenhuma, né? Fizeram uns looks bem assustadores. Então, acho que é isso que dá pra julgar essa noite, né? Quem que conseguiu costurar, quem que não conseguiu costurar. É como elas dizem, né? Nem a Brooklyn costura mais. Uma drag de sucesso tem designers pra fazer as roupas pra elas. E realmente, a Sanjayna, ela não é favorecida por linhas horizontais. Ela tava ali com 3, 4 linhas horizontais cortando o corpo dela. Não deu muito certo. Aquela roupa não parecia muito produzida. E a Makayla, ela até fez uma coisa bonita de frente. Mas de costas você percebia que era só um truque. E aí também a gente espera mais, porque ela é da família da Isis Couture, irmã de Kimmy Couture. E não entregou, né? Quando eu vi ela com aquele vestidinho ali, parecendo uma saída de banho. Mas eu também fiquei perdida no desafio de design, porque era pra fazer fast fashion, uma roupa que fosse vendável. E eu não vi nada vendável. Mesmo a roupa que os jurados escolheu, você acha que é vendável? Você consegue imaginar? Tudo bem que é um look de drag, né? Drag não compra roupa em loja. Mas se é um look fast fashion, eu não consigo imaginar esse vestidinho aí que os jurados amaram como uma moda fast fashion, sabe? Parece até uma fantasia de carnaval. Essa coisa verde-limão e preta escorrendo. Algumas, pra drag, até que sim. Mas de um modo geral, não achei muito fast fashion, não. A Zana, por exemplo, ela fez uma coisa que era praticamente um cosplay, uma fantasia. Já ultrapassava o fashion. E a Uma God, ela se declarou uma drag que faz as calças, que arrasa nas calças. E já ninguém gosta muito de drag de calça. E aí ela foi e serviu uma calça toda aberta na lateral da perna. Meu Deus, eu fiquei horrorizada com aquilo. Quase tive um AVC. Que look horroroso, né? Todo amarelo, com uma borda pink, parecia um algodão. O look ficou bem pobre, ela abriu a perna até em cima. Então quando ela andava, dava pra ver toda a bunda dela. Ficou um look muito ruim, ela tava cheia de pretensão na hora de falar o que ela ia fazer. Parecia que ela é a drag da calça. Ali eu já caí pra trás, porque eu odeio drag de calça. E ela fala que ela ama, que é sexy, e chega lá com um coeiro daquele na passarela, é de se assustar, viu? Ó, desculpa que tem hora que eu fecho o microfone, porque o barulho da festa fica mais alto, então às vezes eu te deixo no vácuo, mas é por causa do barulho da festa, tá bom? Sempre, o povo precisa festejar. Afinal, Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alta da UTI e passa bem depois de uma cirurgia complicadíssima, né? Então as pessoas estão comemorando pelo Brasil todo, nessa noite de sexta-feira 13. Ai, é isso mesmo, tem razão. E outra coisa, tem aquele look ali que você falou da Shana, aquilo não é fast fashion, aquilo também é uma fantasia meio punk, parece um caderno saindo da capa, um papelão encapado com um corvinho, e aí depois acho que ela pintou com prata, então, mas sei lá, uma fantasia de um pirata encadernado, não é fast fashion. Fast fashion é moda rápida, não dá nem pra saber como veste aquilo. Sem falar que no slow motion, lá na câmera lenta, ela só colocou um monte de marabu num body e achou que tava servindo fluidez. Mona, você não engana ninguém na América do Sul. E ainda enrolou mais um tanto de marabu em volta do rosto, né? E ela ficou toda emoldurada de marabu. Tava bem feio aquele look e amaram também. Então, não sei, sabe? A gente é que é chata. Os jurados são bonzinhos. Pra ser um look que trouxe de casa, não. E a Virgo também, o que ela trouxe de casa, eu achei uma coisa muito fast fashion. E o fast fashion, eu achei uma coisa praticamente prostituição. E olha que ela falou, volta às aulas, mas faltou muito pano para aquilo ali parecer uma colegial. Ela tava praticamente desnuda. Quem arrasou pra mim no slow motion foi Minnie Wang, porque ela acertou a cor Pantone do ano de 2025, Mocha Mousse. Essa cor que a Minnie Wang usou no primeiro desfile é a cor que a gente vai ver o ano que vem inteiro. É a cor do momento. Imagina gravar isso um ano atrás e conseguir acertar em cheio essa paleta. Sem saber, né? Por pura sorte. Porque se a gente estivesse julgando isso ano passado, a gente ia falar que,
ai, tá muito nude, tá feio, é o mesmo tom da pele dela. E agora, por ser a cor que é a tendência do próximo ano, a gente já olha com outros olhos, né? Realmente o look tava muito fluido no vento, ela fez sim o slow motion, tava belíssima, serviu o corpo, curou um trauma, né? Porque ela tinha um problema de não ser feminina o suficiente, porque afinal de contas ela é um ex-pit crew, né? Então ela tem um corpão musculoso, mas ela ficou belíssima no primeiro look. E no segundo também, que macacão bem ajustado, né? Pra quem era pit crew, a bicha costura muito bem, acho que é uma das melhores de costura ali do ateliê. Então, aí assim, parabéns, veio preparada. É verdade, eu fiquei impressionado com as habilidades de costura de Minnie Wang, até porque como drag, ela tem pouco tempo, né, de carreira, mas como pit crew, ela sabe como é importante saber costurar, e assim foi feito. Helena Poison, o pessoal gostou, eu achei tanto o look do slow motion quanto o look do fast fashion. Eu pensei que ela ia entregar essas gosmas de meleca em 3D e ficou só parecendo um papel cortado. E naquele look lavanda, ela tava com uma fenda na perna muito aberta, que dava pra ela ter uma silhueta mais bonita se ela conseguisse distribuir melhor esse tanto de tecido pelo corpo. Olha o tanto de tecido que ela tá usando pra ficar assim metade pelada pra fora, não dá certo. Olha, se você pensar como moda reciclada, parabéns. Pegou um monte de tecido, amarrou, vestiu no corpo e fez um look. Nesse aspecto, ela arrasou. Se fosse ela tivesse feito isso de última hora ali nos bastidores, você ia falar, nossa, o viado sabe, hein? Olha, amarrou um monte de tecido com várias texturas e fez um vestido. Mas como ela trouxe de casa isso, e você fica pensando, será que ela não vestiu e olhou no espelho que tá tudo de fora, né? Então não é muito normal. Tudo bem que ela não tem o que deixar de fora porque ela não tem, mas tá muito aberta a fenda e ficou, assim, acho que deixou a desejar. Se bem que até que é surpreendente por ser um monte de tecido com várias texturas amarrados. Já o outro look que ela fez, que os jurados amaram, é esse look que eu vejo problema, que eu não vejo fast fashion, parece uma fantasia de limão, sabe? Ai, sei lá, uma fantasia cítrica, pra rave. Engraçado, né? As que têm mais experiência, a gente pensa que elas vão costurar, arrasar, ficaram bem safe nos moldes, e as que menos têm experiência foram lá e conseguiram entregar alta costura, com exceção de Michaela e Sanjayna. Mas outro look que se destacou que eu queria falar é aquele avestruz da Oh My God. Era uma fantasia de avestruz e parecia que ela estava montada com as pernas cruzadas. E ela passou ali um batom naquele avestruz, ela fez uma coisa bem palhaça, realmente uma rainha da comédia, hilária. E ela que chorou por esse avestruz depois, né? Porque ela disse que esse avestruz ela usou no primeiro vídeo de inscrição do primeiro Down Under da vida dela lá, da primeira tentativa, e não deu certo. Ela guardou o avestruz e falou que só ia tirar ele do armário quando ela fosse chamada, e aí finalmente chegou o dia de tirar o avestruz do armário, e ela tava emocionada lá nos bastidores, no Untucked, contando a história do avestruz, enquanto outras viravam os olhos pra cima, pra nuca, porque não estavam suportando a história. Acho que a Sanjayna falou, ai, conta outra, fica essa historinha de avestruz, bem agora. Bom, enquanto deu certo pra Helena, porque ela ficou no top com a Minnie Wang e com a Jailene, não deu nada certo pra esse avestruz da Oh My God, mais aquela calça, nem pra Sanjayna e pra Michaela, porque elas ficaram no bottom. E aí, Minnie Wang ganhou o maxi desafio e com isso o poder do castor dourado. Então ela podia imunizar uma das três ali que iam pro lip sync. E todas entraram numa discussão muito construtiva. Estava claro ali que a imunizada deveria ser Sanjayna, para a Michaela tirar uma God da competição, já que na comédia ninguém era tão bom quanto a Oh My God. Chegou lá na hora no palco, Minnie Wang decide imunizar a Michaela. E aí sobrou pra Sanjayna dublar com a Oh My God
E aí nada mais importava, porque as decisões aleatórias de Brooklyn Heights, daquele corpo de jurados, eu já esperava o pior. Sim, gente, Sanjayna foi eliminada. Eu sinto muito por Sanjayna, mas ela vem aí correndo risco há várias semanas, né? A gente sabe que ela ainda não é completa, ela vai melhorar muito. Foi uma trajetória importante para ela, né? Ela levantou várias questões ao longo do programa, ela conseguiu sim um protagonismo, ela conseguiu sim construir uma irmandade ali dentro. E aqui fora a gente sabe que a gente que gosta das drags sem muitas chances, né? A gente fica torcendo por elas, e quando elas saem a gente vê depois as Amanda Story Meeting da vida, quando a gente vê o glow up delas, a gente fala, meu Deus, né? Valeu a pena. Mesmo que foi por zoação, mesmo que foi por brincadeira, mas a gente tava lá na torcida por ela. Sanjayna merece o respeito. E ela parece que já deu um up, que ela está belíssima aqui numa foto. Realmente tem uma torcida gigantesca, como toda boa azarona. E as pessoas já querem ela no Canadá versus The World, né? Já teve aí 2 versões de Canadá versus The World. Então ela é uma das preferidas para voltar. E voltar com esse up e mostrar que merece chegar na final, sim. Sorte pra você. Axé, Sanjayna. Ai, Mona, mas é verdade, né? Hoje ela até levantou uma questão, ela conseguiu deixar uma mensagem antes de ir embora, falou sobre a mãe, que ela não tem contato com a mãe, mas se a mãe quiser retomar o contato com ela, é só procurar ela, que ela vai estar de braços abertos, é só ligar pra ela. Falou que ela se monta porque ela lembra da mãe toda vez que se monta, que ela fica parecendo a mãe. Não explicou qual é a questão ali do rompimento dela com a mãe, mas se emocionou com a história, então ainda deixou uma mensagem, né? Conseguiu se comunicar com a família e mostrar que o que ela faz é digno, né? De repente aí ela consegue reatar esse laço com a mãe, esse laço com a família, que vai muito além de só fazer drag ali no palco, né? Ah, sim. Geralmente quando chega numa final de teatro já tem mensagem da mãe, do pai. Isso quando eles não estão ali na primeira fila torcendo pela drag. E é sempre um momento emocionante para todo mundo. Então espero que se entendam também. Ela é uma indiana autêntica, diferente da Priyanka, que veio da Guatemala. E aí a gente já imagina, né, como lá pelos lados da Índia as pessoas não estão acostumadas a dar muita abertura para esse tipo de assunto. Então deve ser muito difícil para a mãe dela, mas eu acho que até a mãe dela é capaz de entender essa situação depois que assistiu o programa. O que acontece com muitos pais, né, muitas mães, né, na Ásia, vira e mexe a gente vê algum caso assim, depois que a mãe vê, passa a aceitar melhor, entende que é um trabalho, né, tem muitas questões, muitos preconceitos, muitas camadas nisso. Também uma questão cultural, né, a gente também não pode julgar a família dela, as questões da educação que a mãe dela recebeu, como ela enxerga isso, mas que bom que ela pôde, de alguma forma, ela vai ter um vídeo, nem que seja alguém mostrar pra mãe dela, falar, olha aqui, é isso que ela faz, não é nada do que as pessoas fazem a gente pensar que é, sabe? É tão digno quanto qualquer outro trabalho. Então isso pode ajudar ela a estreitar esse laço aí, retomar esse laço familiar, que é tão importante. A gente percebeu que é, porque senão ela não tinha nem comentado o assunto. Que bom que ela pôde falar sobre isso antes de ir embora, né? E a gente conheceu ela mais intimamente. E força pra ela, muito sucesso. Tomara que ela dê um glow up maravilhoso e ganhe muitos palcos por aí. E foi uma saída bonita, né? Ela foi embora quicando, deu um belo discurso. Aí a Virgo, mãe dela, abraçou ela. Ela passou a torcida ali pra Virgo, que é fortíssima. A gente sabe que as chances da Virgo estar na final são altíssimas. E aí foi bacana também essa saída, essa despedida. Sempre deixando uma mensagem pra trás, mas sempre deixando também um ar muito sexy, né? Como a Sanjayna é sexy, como ela é danger, meu Deus do céu. Acho que ela foi a única que deixou uma cadeira virada no workroom quando saiu. E ela vai dar trabalho, hein? Ela deu muito trabalho para essas queens aí nos lip syncs, nos desafios. Ela mesmo confessa que não tem as melhores produções, não tinha dinheiro, então ela estava insegura. Ela tem inseguranças com o corpo, né? A gente falou aqui que quando ela falou sobre a dismorfia. Então, assim, são várias questões e ainda assim ela resistiu e deu muito trabalho. Então imagina essa bicha aí, depois que ela tiver lapidada, o trabalho que ela vai dar. Pois é, gente, ninguém segura Sanjayna mais. O mundo que se prepare. E vamos seguir com essa semana, porque na sexta-feira tem Down Under. Sexta é Down Under.
Temporada 4, episódio 7, dia de roast, a famosa gongada. E ali tinha que gongar o Rhys Nicholson, aquele ruivinho da bancada de jurados que tá sempre ali participando. E foi um desafio muito interessante, porque eu pensei que as pessoas na Austrália soubessem fazer essas gongadas de letra. Mas parece que a senhorita Mandy Moobs teve muitos problemas com isso, porque ela não gosta de assistir gongada, ela nunca se interessou por esse tipo de coisa, ela acha essa coisa de troca de ofensas uma palhaçada, mas era o que precisava para chegar na final, né? E ali quem se saiu muito bem foi Lazy Susan, como sempre, uma das preferidas. Ela abriu esse festival do gongo e ela usou alguns trocadilhos, foi muito engraçada. Em seguida, Nikita Imam entregou uma comédia paupérrima que não fez ninguém rir. Isso também aconteceu com a Mandy Moobs, como todo mundo esperava. Mas Freya se saiu muito bem. Freya também tinha problemas com comédia, mas ela foi lá e arrasou e conseguiu arrancar boas risadas. E por fim, a Vibe encerrou esse festival de comédia com muito carisma, né? Ela foi rápida ali, mas os jurados adoraram e ela esbanjou carisma. Ali eu pensei, garantiu o lugar na final. Vai sobrar pra Mandy Moobs com a Nikita Imam. Mas antes tinha um desfile, né, gente? O desfile era tema de capa. Bicha, nesse roast, é claro que a gente sabia que a Lazy Susan ia bem. E a Vibe, sem dúvidas. O que a gente não esperava é que a Freya ia superar o medo que ela tinha de fazer esse tipo de coisa, ou a indecisão ali na hora de preparar o material. E a Mandy entrou na cabeça dela na preparação e ela não saiu mais, né? Ela foi lá mostrar o que ela tinha tantas páginas que ela nem conseguiu mostrar o que ela tinha. Então, dali ela não saiu mais. Aí ela entrou nessa de que ela não gosta de fazer, que ela não sabe fazer. Então, a gente já imaginava que ela não ia dar conta mesmo, mas eu imaginava que ela ia ser tão ruim assim, né? Sabe aqueles... Aí aquela coisa, as que foram bem parecia que foi pouco tempo, e as que foram mal, o tempo foi longo, né? Então, a Vibe foi muito rápida, mas a Lazy o tempo também foi curto. Já as que foram mal demorou pra passar, né? Dá pra perceber aquele silêncio entre uma piada e a outra. Você sabe, apesar da Nikita ter ido mal, a roupa dela foi a que eu mais gostei. As outras estavam com vestidos bem simples ou questionáveis. Freya tava bonitinha também, toda de branco e em vinil. Mas é como você falou, né? Quando a pessoa vai mal, leva horas. Quando a pessoa vai bem, leva segundos. Então aí deu pra gente já ter uma ideia do que estava por vir. E no desfile, esse tema de capa, eu pensei que elas iam entregar tudo que elas podiam. Mas até que foi bem simples. A Lazy Susan, ela veio com um look azul, com alguns enchimentos, e a capa dela era um tapete persa, cheia de gato grudado. Me deu uma vibe meio Grey Gardens, mas ali eles falaram outra coisa. A referência era outra, mas eu gostei desse look, viu? Achei bem bonito, um veludo, não parecia um look barato, não parecia um look leve. E você sabe, um detalhe aqui, né, que eu não sei se a gente vai lembrar de falar depois, essa é a primeira noite que a gente descobre que a Michelle Visage acha que a maquiagem de Lazy Susan não é boa o suficiente. Então fiquem espertos. É verdade, né? Lazy Susan, uma preferida aí do mundo todo, ela conseguiu enganar todos os telespectadores, porque realmente ela tem uma maquiagem um tanto quanto preguiçosa. Será que é por isso que o nome dela é Lazy? Pode ser, porque o look não é preguiçoso, né? Se bem que o look da comédia hoje, hein, francamente, um taierzinho amarelo ali. Mas a passarela tá boa, tá de parabéns. Ela parecia um Ronald McDonald aposentado lá na comédia. Na passarela ela foi muito bem, achei que ela tava bonita, sim. Me enganou na maquiagem, sim. Nikita, ela não me enganou nesse look. Ela tentou usar aí formas bem definidas em torno do ombro. Tá até bonita, assim, do busto pra cima. Mas do busto pra baixo eu achei um vestido bem simples. A
capa tá legal, mas é um look todo branco, gente. Não achei uma coisa muito drag, não. E às vezes só cortar uma peça e pôr no seu ombro não vai fazer de você uma drag queen. Olha aí a Lady Gaga, ela está tentando há anos, não é uma drag queen. Mafiosa. Não fala da Lady Gaga. Não fala, não mexe com Lady Gaga e Anitta. Então, ela disse que veio servindo pureza nupcial, né, Mona? Mas cadê a capa? Achei barato o material, um vestidinho de noiva bem paupérrimo assim, não gostei também. Deixou muito a desejar. A peruca também tá ruim, hein? Cabelo bem artificial. Ai, as perucas. Eu só penso assim, quando ela ficar famosa e ganhar dinheiro, ela vai conseguir perucas muito maiores. Porque são tudo muito murchinha, né? A gente quer uma coisa 3 vezes a altura da própria cabeça, gente. Frei Armani que conseguiu entregar aí um look muito criativo, uma coisa meio duna, deserto, muitas capas, muito pano, mas também uma gradação de cor bonita, né? Uma coisa que parecia ali empoeirada pelas barras, e um capuz muito grande, acessórios no rosto. Eu achei que ela conseguiu garantir o lugar dela na final, porque ela não foi mal no desafio de comédia e ainda conseguiu entregar uma história, uma coisa diferente, uma coisa drag e ainda assim fashionista no desfile. Se salvou no look aí, né? É verdade. Esse look, os jurados amaram, entenderam errado a referência, porque ela na entrevista falou que ela estava fazendo uma referência apocalíptica, fim de mundo com areia, pensando ali em Duna, né? Naquele filme. Acho que é um filme, sei lá. Até um videogame, pode ser qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa, enfim, naquela produção. Duna, a produção. E os jurados leram cultura libanesa, que ela fez uma referência à cultura dela, à história dela. Eu nem sabia que ela era libanesa, mas eles engoliram outra coisa, ela ficou quietinha e passou por isso mesmo, sabe? Ótimo, eu fico imaginando qual é a ficha técnica que os jurados recebem. Acho que dessa vez eles estavam lendo por conta própria o que elas estavam servindo. Mas ela passou, Mona. Era um figurino de cinema, mas passou. Parabéns pra ela. Nem parecia ela. Mona, eu também não fazia ideia que ela era libanesa. Eu pensei que ela era da Malásia, Maori, alguma coisa ali por volta da Austrália, naquele Oceano Pacífico com Índico. Mas ela é libanesa. Eu achei forte isso, viu? O Líbano também está sendo atacado pelo Estado genocida de Israel. E é sempre bom ter uma representante que nos leve a refletir sobre essa pauta. Em seguida, vem Mandy Moons entregando Diabo Vermelho. É um look meio de lingerie no body, mas a capa maravilhosa. Ela parece ser de couro, é fosca, mas ela tem um balanço muito bonito. E os chifres também são maravilhosos. Não estão só na cabeça, também estão nos ombros. E ela fez uma maquiagem belíssima, toda nesses tons de vermelho, meia alta. O sapato poderia ser outro, sim. Mas quando ela ficar famosa, ela vai comprar um sapato super legal. Eu adorei o look da Mandy Moves, só que, infelizmente, eles contam muito o Maxi Challenge e lá ela cagou, né? Eu não sou de falar assim, perdoe meu francês, mas ela cagou no Maxi Challenge. Nem o look salvaria ela essa noite, né? Então, você percebe que ela ainda tá preocupada? Mesmo na passarela, ainda tá com cara de preocupada. Eu acho que é por causa dos babados que rolaram ali nos bastidores, né? Quando elas foram lá pro Untucked. E, de repente, ela voltou mais preocupada ainda, já sabendo que ia dublar. Mas ela teve uma noite, assim, com cara de preocupada. Ela tava quase parecendo a Lil do quê? Com aquela cara de ansiosa. Mas o look tá muito bonito, mas não foi o suficiente mesmo para tirar o peso da dificuldade que foi esse episódio para ela. E ela tava vindo numa temporada tão ascendente, né? E de repente dar um tropeção desse numa semifinal deve ser muito preocupante para a pessoa em si.
É verdade, ela tá meio na cabeça dela, a gente percebe desde o início do episódio ela muito preocupada. E, enfim, né, tipo, ela é muito bonita, mas a gente percebe quando a drag tá se segurando e a gente sabe que a RuPaul faz questão que a pessoa se solte. Não adianta ficar todo comedido, porque não consegue chegar tão longe assim. Foi um problema pra Mandy Movies, mas não foi um problema para Bob Mac, né? Que já teve aí um destaque no Maxi Challenge e vem... Ai, Bob Mac, gente, a Vibe, olha só. Vibe vestindo Bob Mac. É isso, porque eu olhei, eu pensei que era Bob Mac em pessoa. Está perfeita, brilhante. É uma coisa que lembra Peixe Palhaço. Isso me lembrou das visitas aos aquários que tinham Peixe Palhaço, dragona, belíssima. E ela conseguiu modelar muito o corpo dela. A capa é branca, quase uma seda, né? Transparente. E ela faz o carão, né? É uma drag autêntica de Sydney. Então ela veio com tudo, pronta para receber o prêmio dessa semana. Querida, depois do host que ela fez, ela podia vir vestida de lixo, que ela ia tá salva, no mínimo, né? Porque ela foi a melhor do host. Amaram o look dela, eu não achei grande coisa. Não achei que ela tá tão linda assim essa noite. Achei a coisa da capa ser transparente, ficou devendo aí no fundamento que pediram na passarela. Mas depois daquele host, quem sou eu pra falar qualquer coisa dela? E a concorrência também aí não tá tão forte assim, né? Então não precisa de fazer muito esforço para se destacar. Ela e a Lazy Susan, realmente o destaque do episódio. Tanto no look quanto no roast. Ela é muito polida, né? E isso nos convida a refletir. Imagina ser uma drag como a Vibe, que sai de Sydney, e aí dá de cara com uma Lazy Susan, que saiu de lugar nenhum e tá se destacando, levando todos os prêmios, deixando tudo mais difícil pra ela, né? Foi uma luta, foi uma jornada, mas a Vibe conseguiu. No final, ela leva o prêmio, mais 3.500 lajantes. É, querida, esse episódio tava no papo. Você tá falando aí, né, de repente uma drag igual a Vibe chega lá, encontra uma Lazy Susan da vida e fala, meu Deus, e agora? E normalmente quando a drag é polida igual a Vibe, ela não consegue fazer uma puta performance, né? Não consegue dar aqueles split que a gente gosta de ver, aqueles drop, aquelas coisas todas. Porque quando ela chega a ser polida, ela já não tem mais o físico pra fazer isso, né? Não tem joelho, não tem coluna, não tem sustentação pra se jogar daquele jeito. Então é isso, ou você tem o look perfeito, a drag polida, ou você tem a performance escandalosa que te chama atenção e te faz dar gritos, né? Porque uma drag veterana não vai ficar se jogando de joelho no chão para animar a plateia. É muito difícil ser uma Maya Iman Lepage, que tem tanto o look polido quanto a performance. Não é, raramente acontece uma coisa dessas. Mas você sabe que nesse episódio também se destacaram os convidados. Teve ali Anitta Wiglet, que eu amo de paixão. Maxi Shield, que eu também amo de paixão, e a Ketamine, que também arrasou ali, deu umas dicas para elas antes e também participou ali dos jurados. Então foi o bacana da Wanda é ver essas drags voltando e até se mostrando, né, mais elevadas, com o glow que todos dizem. É uma chance delas darem as caras mais um pouquinho. Sim, ali tem esse diferencial de trazerem as drags das outras temporadas, assim como ali na Filipinas eles estão trazendo as hosts das outras temporadas, né? Então sempre tem alguma coisa diferente assim. Achei bacana essa ideia de trazer elas de volta, além de dar uma chance delas aparecerem de novo na TV e mostrar o glow up. É trabalho, né? Elas estão trabalhando, estão aí com o nome na mídia, ajuda o público a não esquecer, porque são tantas drags, tantas temporadas, né? E os fãs conseguem continuar vendo elas aí trabalhando na carreira, né? E também enriquece o programa, porque por mais que a RuPaul não tá ali, né? A Michelle tá substituindo a RuPaul, virou a host do programa, a gente vê que ela tá delegando papéis, delegando funções e não tá abraçando tudo pra si, tá colocando um pouquinho de atenção ali em outras coisas também, porque senão fica tudo nela, o pau vai cair, vai ser nela, né? Pois é, isso torna a temporada muito mais interessante. E às vezes a drag nem precisa ter ido tão longe, né? A Anitta Wiglet, ela fez Canadá vs The World também, mas ela nunca chegou perto da semifinal.
e tava ali representando. E ela é uma das mais queridas mesmo, dos fãs de Down Under. Só a cara dela, eu já me casco toda de rir, caio na comédia. Então é sempre bom ver ela mais um pouquinho. Assim como foi ver tantas outras, né? Queen Kong, Anaconda com a sua boca belíssima. E aí a gente vê que o Down Under tá tomando sua forma. Mas vamos seguir porque ainda tem um lip sync, gente. Sobrou pra quem a gente esperava que tava sobrando mesmo. Mandy Moons teve que dublar com Nikita Iman. E aí fizeram uma música um tanto quanto difícil, viu? Não acho uma música muito fácil de performar aquela. E quem ficou fora dessa final foi Nikita Iman. Mandy Moons garantiu seu lugar. E junto com Freya, Lazy Susan e Vibe, são as 4 finalistas aí que a gente vai ver quem vai levar essa coroa na próxima semana. Olha, não é querendo ser o pessimista, mas a gente já imaginava que a Nikita não chegaria na final, né? Porque ela teve muitos tropeços ao longo da temporada. Ela teve um destaque ali numa apresentação que elas fizeram, que era uma apresentação livre. Uma vez ela veio de laranja, também chamou muita atenção dos jurados, ela estava bem bonita. Teve o makeover, que foi um destaque para ela, mas graças à participante, que veio trazer um pouco de cultura para a cabeça dela, um pouco de luz para a vida dela. Mas ela estava balançando, né? Então, realmente, era de se esperar que ela não chegaria na final. Até hoje, se você prestar atenção na maquiagem do episódio de hoje dela, você vê a roupa de noiva dela se sujando de pó compacto na gola, você pensa, meu Deus, como poderia tirar uma foto dela para falar esse é o quadro de finalistas, com essa roupa já desmanchando no pescoço, né? Então, realmente, mas ela lutou muito. Tá de parabéns. Foi brava. É verdade. Só de assistir esse episódio, a gente já pensa, o que a Nikita tá fazendo aí? Ela já não saiu. E assim foi feito. Sobrou pra quem tava sobrando nessa competição. E a Vibe é uma candidata muito forte. Lazy Susan, eu acho que é uma das preferidas para levar esse prêmio. Mas não quero desmerecer Freya Armani. Gosto muito de Freya Armani também. E acho Mandy Moons belíssima. Ela sabe entregar a illusion de uma verdadeira mulher. Não sei quem leva, sei quem não leva. Creio que Freya Armani não leva. Gostaria que a Lazy Susan levasse, mas não sei. Depois que eu ouvi hoje a Michelle falando que a maquiagem da Lazy Susan não é muito boa, ela pode falar isso no último episódio e isso é um motivo para ela não ganhar o programa. Fiquei preocupada, confesso, não vou mentir. Ai, a gente fica preocupada mesmo. Mas antes de eu passar para as próximas fofocas, vamos descobrir quem vai ser a drag da semana. Quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser? Quem vai ser? É isso mesmo, doçuras. E essa semana eu achei que muitas drags se destacaram. A própria Brooklyn, a Jayline, naquele look em câmera lenta. Luigi Mangione também se destacou no mundo todo, mesmo não participando de nenhum desses programas. Mas pra mim, a drag da semana é a Artiária, rainha da Tailândia, família real. A Artiária foi uma surpresa, não esperava ver ela de novo. E eu achei que ela entregou tudo naquele look com as rosas no lugar do peito. Ai, meu Deus do céu, a drag da semana. Eu vou ter que dar pra Artiária também, eu não sei porquê. Mas eu dei um grito quando eu vi nessa semana que marcaram a gente numa postagem. Falaram, nessa semana a musa do Desbanca Podcast vai estar na bancada do Tailândia. Eu dei um grito quando eu vi a postagem. Eu falei, vai ser a drag da semana. Tá aparecendo a Angelita? Tá com a pior peruquinha que poderia usar? Tá. Mas ela voltou e eu tô aqui desde o começo falando, roubaram o emprego dela, meteram o pé na bunda dela. E ela voltou quando eu nem esperava. Então, só pela surpresa, ela é a drag da semana. Mano, eu comecei a pensar que talvez Panjaina nunca foi uma vilã. Que a Artiária realmente ia estar ocupada naquela semana e não ia bater com a gravação e não dava pra ser host.
Deixou de ver toda a maldade que via na Pangea. Não, também não fiquei tão ingênuo assim, nem tão feliz assim, a ponto de não enxergar que a Pangea é realmente uma rouba vaga e o intuito dela é continuar nesse lugar. Agora, pensar que a Arte Área estava ocupada e não pôde participar dos outros episódios, aí eu pensei, realmente, acho que eu tô sendo um pouco cruel. Às vezes a bicha nem pôde, eu nem quis, né? Porque se ela voltou, vai que ela volta na final também. Acho que vira uma espécie de madrinha, né? Porque eu vi essa semana aí que ela já tem 50 e tantos anos. Não sei se é ela ou a Jailine lá do Canadá, mas parece que ela já tem 53 anos. Então eu com 53 anos também não ia querer ficar me montando, não. É botar uma bela de uma facekine e ia pra lá. 53 anos, não é? 53 anos. Ela deve ser muito requisitada. Não vamos esquecer que é um estilista nato. Que qualquer desafio de costura ia conseguir fazer com uma venda nos olhos se fosse preciso. E está aí resistindo, mesmo após a pandemia, mesmo após todas as voltas que essa terra já deu. A Arte Área, você sempre será famosa. Não, e ela que carregou o programa nas costas esse tempo todo, né? O quanto acrescentou o julgamento dessa semana com os comentários que ela teve para fazer para as queens, inclusive para que estaria sendo eliminada e não foi. Então eu senti tanta generosidade e, além de tudo, um olhar tão técnico nela na bancada essa semana que eu pensei, realmente, é a minha musa. Então é a drag da semana, Arte Área. Eu te amo, meu coração é seu. Parabéns, Arte Área, se você estiver ouvindo isso, parabéns. São Asaka. Aka. Ai, e vamos com mais algumas fofoquinhas. Eu prometi que ia falar de Drag Race Brasil. E sim, as drags selecionadas já estão começando a ser contatadas. E aí já vem um pedido para não vazar nenhuma informação, porque isso pode até prejudicar a drag e acabar com a chance dela de participar do programa. E também estão dizendo que essa temporada vai ser gravada em Portugal. O que você acha disso? Boatos. Ai, não sei. Quando eu ouço alguma coisa assim tão antecipada, eu penso, é boato. Eu prefiro pensar que é boato, não é nada confirmado ainda. E aí, eu fico pensando, por que essa pressa em dar notícias? Elas vazam de verdade ou as pessoas inventam pra fazer a gente de besta? Porque tem tanta fake news pela internet hoje. E eu lembro que na temporada que a gente cobriu inteirinha, nada se confirmou. Todos os episódios tinham algum vazamento de algum segredo, de alguma coisa dos bastidores, de alguém que ia estar na final, ou de alguém que não tinha voltado ao Brasil ainda, e nada se confirmou. Nada. Não lembro de um boato, mas eu lembro que nenhum se confirmou. Pois é, às vezes sai até lista, né, de ordem de eliminação, e essas listas não costumam bater também. Mas eu não gosto dessa ideia de gravar em Portugal. A gente sentiu muita falta de um programa ser feito e produzido aqui no Brasil. Até para os convidados, para toda essa questão da logística. E mesmo assim gravaram lá em Portugal. Pensei que ia fazer de novo, em Portugal não, né? Na Colômbia. Pensei que ia fazer de novo na Colômbia. Agora estão falando de Portugal. E de repente tem que avisar essas drags com antecedência para dar tempo de tirar o passaporte. Porque também leva semanas, meses. Não é nada fácil. Mona, e falarem que tá gravando em Portugal porque drags portuguesas vão participar da edição, é uma coisa muito estúpida, né? Porque então quer dizer que não precisaria de Drag Race México, faz só o Espanha e leva todas as latinas pra participar do Espanha, sabe? Vai dividir por idioma, então não faz o menor sentido o boato ser por isso, sabe? Mas se confirmar também, enfim, se for novidade, se for tornar o programa melhor, pelos boatos que eu tô ouvindo, vamos ter o Drag Race Brasil 2. E isso já é bom por si só, né? É bom por si só. É um pouco assim, com um gostinho amargo, um gostinho de cangampá no céu da boca. Porque vai ser o quê? Só no ímpar que vai ter Drag Race Brasil? De todas as franquias, foi a única que demorou mais de um ano para ter a temporada seguinte. Tailândia tem aí uma exceção, mas é outra história. E agora eu espero que venha para ficar.
mas já dizem que vai deixar a Paramount Plus, então não tem MTV envolvida, vai ser só World of Wonder Present Plus. O que eu achei bom, porque no ano de 2023 só passava na Paramount Plus e quem assinava o All Present Plus não conseguia ver o Drag Race Brasil. Precisou acabar o contrato com a Paramount para conseguir ver lá. E é melhor colocar tudo num serviço só. E dizem também que a temporada vai ser gravada agora, no início de 2025. Acontece entre janeiro e fevereiro. E que a Greg Queen continua como host. Greg Queen que, sinceramente, melhorou muito. Eu vi aí umas chamadas, uns vídeos mais recentes dela. Eu achei que ela tá entregando muito mais no quesito apresentação. Ai, é ela de novo, que alegria. Eu gosto tanto dela. Eu tinha certeza que eles iam renovar com ela. Ela fez um trabalho tão bom na primeira temporada. E ela é tão eloquente, né? Eu vi uma vinheta e ela fala Drag Race Brasil! Ela tá tão eloquente, eu fiquei tão feliz por ela. Vai ser maravilhoso, vai ser maravilhoso. O Brasil merece muito. Vai ser lindo. Ela é fierce, né? Tá vindo com tudo. E eu espero que depois venha a terceira temporada em 2025, que esse trem não descarrile e que a gente consiga manter uma frequência aí, como as outras temporadas. Porque as drag queens do Brasil têm tanto a oferecer, tem tanta coisa pra mostrar, que aquela primeira temporada do Drag Race Brasil, ela mostrou só 1% de tanto talento que a gente tem por aí. É verdade, a gente não viu nada ainda, né? O público, na verdade, não viu nada o que é o drag brasileiro. Principalmente o público internacional, né? A gente sabe que grandes drags do Brasil, inclusive, vão embora fazer carreira na Europa, né? Que elas são muito benquistas fora do Brasil. São figuras muito marcantes. O trabalho delas é muito marcante no universo drag, mas não foi representado na primeira temporada. Então a gente espera aí um respeito maior às veteranas, uma bancada de jurados, vamos ser sinceros agora, uma bancada de jurados técnica, que não tá lá pra fazer só palhaçada e piada de grinder, e vamos levar a coisa séria, né? É claro que às vezes a gente é muito amarga, porque é nosso país, a gente quer o melhor e reclama de tudo e acha tudo péssimo, acaba até sendo um pouco excessiva nas críticas. Então vamos relaxar, vamos ver o que eles vão entregar, porque também não adianta ficar pagando de crítica de edição, crítica de produção, crítica de estúdio, porque a gente tem uma bancada de jurados péssima e uma host que precisa de melhorar muito para poder criticar o estúdio ou o país onde vai ser gravado. A gente tá numa luta já atrasada perto das outras franquias, porque primeiro a gente tem que mostrar pra eles que existe sim um mercado aqui no Brasil. E eles adoram engajar com o Brasil pra ter curtidas, pra ter engajamento, mas na hora do vamos ver e de produzir coisas voltadas pra nossa nação, por pessoas da nossa nação, dentro da nossa nação, deixam muito a desejar. Quem sai por cima é Las Más Dragas, como sempre, made in México, né? Até alfinetou aí a temporada mexicana, que também foi gravada na Colômbia, e pelo visto não agrada as pessoas de seus países. Eu acho que assim, são estilos muito diferentes, né? A própria competição, por mais que o La Más Dragas seja muito parecido com o Drag Race, ali a gente vê as drags tendo espaço para desenvolver a arte de um jeito tão cultural e tão enraizado com a cultura mexicana, os desafios também, que o Drag Race México nunca vai alcançar isso, né? Ele tá muito preso à fórmula do Drag Race, então o La Más Dragas ele se destaca nisso. E também na facilidade de assistir, né? Qualquer um vai lá no YouTube e consegue assistir, com exceção da final, que demora para liberar para quem não é inscrito do canal ou assinante, você consegue assistir facilmente no YouTube. Então, não tem essas questões aí que a gente tá falando sobre estúdio, sobre streaming, e ainda bem também que a gente sabe que tem um streaming aí que reúne tudo, né? A gente não precisa ficar sofrendo com isso. Pois é, e para todas as outras questões a gente vê pelo Telegram, a gente vê pela Tela Queer. E eu quero saber como tá a campanha de boas festas para Tela Queer esse ano, viu? Vão lá, busquem Pix e tudo vai aparecer para você fazer sua doação também. Lembre-se, não é assinatura, é doação, por quem já fez tanto por nós, né? Nós,
jurássicas que ainda viemos das linhas de torrents em blogs como Fusco, mas todo mundo sabe como é esse trabalho, que é muito cansativo, muito maçante. Então vamos garantir o que sobrou, porque se depender da Paramount, da World of Wonder, a gente só vai ter season em anos ímpares. Vamos falar um pouquinho da season 17? Saiu mais algumas imagens e mais alguns rumores. Primeiro, todo mundo ficou embasbacado com o novo palco da temporada 17. Em alguns takes deu pra ver algumas coisas, e é um palco completamente diferente de tudo que a gente já viu, uma coisa muito fina, uma coisa muito aprazível. Depois, descobriram que Michelle Visage vai fazer parte de um quadro Splash. Ela fica numa cadeirinha em cima de um tanque de água, e a Queen eliminada pode ativar uma alavanca. Se ela cair, a Queen volta pro programa. Olha só que legal. Bicha, já estão falando que o Drag Race tá contratando roteirista do SBT depois dessa. Eu fiquei passada, eu custei acreditar. Eu nem abri a imagem, mas não é inteligência artificial, não, acredito. Fala que é mentira. Olha, eu acho que ela tá servindo. Eu acho que a Michelle Visage, ela mesma se dispôs e falou, não, vou fazer isso, vai ser interessante. É uma coisa diferente de chocolate, é uma coisa diferente de bonequinha, é um belo tum-tibum. E também vai ter o Rate a Queen, né? Que elas avaliam as queens ali nos primeiros episódios, de quem ela achou melhor pra pior, quase igual um The Circle. E isso atrapalha tanto a carreira delas. Você viu a Hershey falando sobre isso no reencontro do Bring Back My Girls? Querida, falando em Bring Back My Girls, tanta coisa pra falar disso, eu nem sabia que essa temporada foi a mais vista. Eu ouvi eles falando lá que foi a temporada mais assistida, e foi sobre tanta crítica, né? O tempo todo mundo criticando, todo mundo falando que estava assistindo, e foi a mais assistida. Como o público é falso, né, Mona? Pois é, também não levou tantos prêmios quanto as outras temporadas, mas tem isso, a liderança na audiência, parece que desde a temporada 3 não era tão assistido assim, e as pessoas estão animadíssimas para ver a temporada 17, não só pelo palco, não só por La Roche, que apareceu ali entre os convidados, e as gays amam de paixão as críticas de La Roche, do Legendary, né, onde ele se destacou antes de tudo. E também teve cenas do Workroom, onde elas vão gravar o Untucked. A Nymphia Wind, vencedora da 16ª temporada em pessoa, foi mostrar esse cenário que tá muito maior e que promete muito mais drama, lágrimas e shade. Você gostou do cenário? Eu amei. Esse workroom tá bem bacana, o espaço é bem grande, é um estúdio bem grande. Eu queria muito que a frente do palco, lá o desfile, fosse sempre naquele fundo preto caindo chuva. Ia ser maravilhoso a temporada inteira. Toda vez que a gente visse um vídeo daquela temporada, a gente ia saber, é aquela temporada da água. Porque, claro, que eu acho que não vai ser aquele o fundo fixo, foi só do Meet the Queens. Mas seria incrível uma temporada inteira com fundo preto. Maravilhoso. Já pensou? A drag boa é aquela que fica inteira depois que passa na água. Eu acho que vai ser difícil ser assim. Mas fica essa ideia, né? Quem sabe Mama Ru faz no futuro. Eu gostei muito desse Untucked, desse cenário. Mas a gente é velha de guerra, né? A gente veio do Imperial's Delusional Lounge, que tinha o quarto dourado e o quarto prata. E as queens ficavam não só lá dentro criando intriga, mas mudando de uma sala para outra. Abria uma caixa peluda rosa com uma mensagem. Eu gostava muito daquele formato. Não sei por que RuPaul não resgata. RuPaul é pra frentex, né, Mona? Ela tá sempre inventando coisa nova. Ela quer o novo. Ela é igual a Elza Soares. My name is Now. Bem isso. RuPaul, My Name is Now. A nova mulher do fim do mundo, né? Vamos torcer pra que ela dure muito tempo. Mas eu acho que de fofoca foi tudo isso, gente. Também as queens do programa abriram um space aqui no Twitter.
Acredita? Teve aqui algumas participantes como Lana, a host, Corey King, a co-host, Lewis Sparkle, também co-host, e algumas outras que eu acho que elas criaram vínculos, mas não estão todas aqui presentes. Olha só, e elas já gravaram, então aí pelos Space, soltando spoiler pro público, que mafiosas. E o público com jeitinho descobre tudo, né? Porque já tá gravado, gente. Pois é, esse Space ficou gravado, eu quero conferir também tudo linha por linha, porque a gente sabe que elas sempre deixam um shade, ou elas tentam consertar alguma coisa que elas fizeram que ficou com uma impressão muito ruim, elas sabem que logo vai aparecer, então já estamos de olho nas queens. Queens essas têm muito parentescos com outras, então tá uma loucura. Pro mundo gay, já é 2025, estamos no dia 3 de janeiro. Ai, é isso aí. Ansiosa, gostou do elenco? Tá esperando tudo dessa temporada? Gostei, Mona. Não sei se eu não vou elevar minhas expectativas, porque as frustrações são proporcionais, né? Eu achei aquela coisa de ter muita drag parecida com uma drag que já passou, mas a essa altura do campeonato, não dá mais pra evitar esse tipo de coisa. E eu achei as queens muito fierce. Eu espero que as que eu gostei durem muito tempo, mas não vou nem citar nomes, porque quando eu falar, eu gosto dessa, ela é eliminada na hora. Primeira eliminada, basta ela falar que gostou. Eu gostei daquela conceitual, eu espero tudo dela. Sempre que eu vejo uma drag conceitual, igual a Lazy Susan lá da Wonder, eu fico esperando tudo dela. Se ela vem diferente das outras, eu falo, essa drag vai entregar. Mas às vezes ela teve tempo de se produzir pra aparecer no Meet the Queens, aí chega lá na temporada, ela fica igual a Dawn, sabe? Vestida de pijama com aquela maquiagem assombrosa sempre. Então ela é bonita numa primeira apresentação, num vídeo e tal, mas lá no dia a dia ela não consegue atingir aqueles níveis mais. Pois é. Bom, eu vou falar como bom fã de Kennedy Davenport. Pra mim a aposta é Anya Nerve. E a última fofoquinha que eu tenho aqui é Crystal Method dublando uma música da Pablo Vittar. As pessoas amaram. Quando uma drag acena pra outra, e uma tá no norte global, a outra no sul global, milagre acontece. É aí que a gente vê que a Pablo furou a quarta parede mesmo, né, Mona? Ela tava no show da Madonna, ela é conhecida pelas queens do resto do mundo, ela é a drag mais seguida nas redes sociais, né? É aquela injustiça, né? Porque a que mais faz não é a mais seguida. É o caso de Madonna e Lady Gaga, é RuPaul e Pablo Vittar, né? Mas tá bom também. A gente é véia, tá aqui pra reclamar. Quando a gente morrer, a gente não reclama mais. Isso tudo é indústria. Não serve pra parâmetro de nada. Ninguém come PIB. PIB come, não come esse bando de seguidores. Esses seguidores comprados. Tá louca, né? Ai, bem por aí. E a Crystal Method se destacou tanto, olha, era a temporada 12. É bacana, sim, ver ela dublando uma coisa da Pablo, mesmo que seja num tema de Natal, né? Aqui parece um vídeo bem natalino, mas ela tá se jogando. E agora, já 17ª temporada, ninguém mais pode perder, né? Quem será a drag que vai acenar para uma drag que a gente já conhecia antes? Temos que ficar ligado. Chegamos às considerações finais? Não, eu tenho mais uma consideração. Mais um spoiler pra dar, já que aqui a gente dá spoiler de todos os drag race. A gente não pode ir embora sem falar que a nossa querida Kandy Muse foi eliminada da House of Villains. Conseguiram eliminar a nossa maravilhosa vilã que estava se destacando muito naquele reality. A gente tava torcendo por ela, tava assistindo por causa dela, mas infelizmente ela não foi pra final. Mas acabou voltando pra casa porque no final quem vai escolher o vencedor são os eliminados, então ela tá lá infernizando a vida de todo mundo de novo no último episódio que acho que vai ao ar na próxima semana. Gente, Kandy Muse, a drag que todas as gays estão torcendo 100%. Fiquei muito triste, decepcionada, ofendida e educada com a eliminação de Kandy Muse no House of Villains, que arrasou. Eu achei essa temporada muito melhor que a primeira, viu?
A New York já é incrível. Ela já tinha entregado antes, tá dando tudo de si agora. E a forma que eles criam as narrativas pra virar aquela troca de escárnio na hora que estão na eliminação naquela sala, a coisa vai escalando de um jeito que a gente não sabe mais se eles combinaram de brigar, se eles estão brigando, se eles estão aproveitando de terem combinado de brigar para jogar umas verdades nas caras uns dos outros. O que a gente sabe é que ninguém ali presta, né? Aqui prestava, saiu por ser boazinha demais. Teresa Giudice, rainha de Jersey Shore. Olha, tudo que eu sei é que toda edição, essa é a segunda, na primeira teve a Lisa Edwards e nessa tem a Candy Music. Então eu espero que a representante do universo queer na próxima edição seja a Angelita La Perversa e finalmente uma gay vai ganhar esse programa, porque de vilã ela entende. A Lisa foi no GOAT, Greatest of the Now. E a próxima será Bob the Drag Queen, que vai estar no Traitors. E eu não acho Traitors tão legal quanto House of Villains, mas agora eu já vou ter que assistir, porque eu amo Bob the Drag Queen de paixão. E você sabe que esses spoilers, até que as pessoas demoram tanto pra assistir que depois elas voltam aqui pra ouvir quando elas assistem finalmente. Eu soube de pessoas que não acompanham todas as temporadas, por mais que esteja bem próximo de todas as temporadas, e aí eu fiquei meio confusa, mas depois eu pensei, gente, olha só, temos episódios anteriores gravados de Drag Race 16, Drag Race Brasil, Global All Star, então sempre vai ter uma gay atrasada que vai começar a assistir no futuro e a gente vai estar aqui esperando ela pra ver os comentários que saiu naquela semana, nessa gravação. A gente vai estar aqui te esperando como um disco da Madonna dos anos 80. Essas são as minhas considerações finais. Um beijo e até a próxima. Lindo isso, né? Esperando como um disco da Madonna dos anos 80. Tô amando as gays das gerações mais recentes redescobrindo Madonna. E realmente temos tantas opções. Por que não buscar logo na fonte? Logo na melhor. É isso, gente. Não tenho mais nada a dizer. Foi bom estar com vocês. Foi bom brincar com vocês. A gente se vê no próximo programa. E lembre-se, sempre, solte a franga. Meia-noite e meia, tá bonita e de bobeira. Vai pra festa da sereia. Só não vai quem já morreu. 10 pra 1 tá na rua. Amanhã já é segunda. Mas olha só pra essa bunda. Só não olha quem já deu. E não importa se ela bate porta, se ela se comporta ou que ela suporta. Seu compromisso é curtir tudo isso e muito além disso. Eu acredito nisso. Já é 2h20, ainda resta algum requinte. Pra quem é bom ouvinte, volte no dia seguinte. Bate 3h33, ir embora talvez. Se quiser mais uma vez, só não perca a sensatez. E não importa se ela bate porta, se ela se comporta ou que ela suporta. Seu compromisso é curtir tudo isso e muito além disso. Eu acredito nisso. Passou das 4h30 e quem deu bobeira vai ficar sempre solteira, com fama de bagaceira. Não deixa 6 horas chegar, vai embora antes do sol raiar. Quando o passarinho cantar, não vai se sobrecarregar. E não importa se ela bate porta, se ela se comporta ou que ela suporta. Seu compromisso é curtir tudo isso e muito além disso. Eu acredito nisso. Toda noite, a noite toda, ela vai até o fim. Toda noite, a noite toda, ela desce até o chão. Toda noite, a noite toda, todo mundo tá afim. Toda noite, a noite toda, só termina no colchão.
E não importa se ela bate porta, se ela se comporta ou que ela suporta. Seu compromisso é curtir tudo isso e muito além disso. Eu acredito nisso. Toda noite, a noite toda, ela vai até o fim. Toda noite, a noite toda, ela desce até o chão. Toda noite, a noite toda, todo mundo tá afim. Toda noite, a noite toda. Toda noite, a noite toda, ela vai até o fim. Toda noite, a noite toda, ela desce até o chão. Toda noite, a noite toda, todo mundo tá afim. Toda noite, a noite toda.